letra R, nós temos de falar o mandarim. Então deixa os caras aqui, né? Cada um com seus problemas. Bom, a China, gurizada, a China, ela, a Revolução, bom, como a gente sabe, durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética não tiveram, assim, enfrentamentos diretos, mas, ao buscar essas áreas de influência, os dois participaram direta e indiretamente de vários conflitos e revoluções em outros territórios, né? Então, o caso aqui da Revolução Chinesa, o caso aqui da Revolução Chinesa, que foi conduzida pelo Mao Tse-tung, Mao Zedong, como diz, né? Um dos fundadores do Partido Comunista Chinês, que visava tirar o país do atraso econômico. Sim, gente, a China ela estava bem atrasada economicamente. Bom, a China, para falar a verdade, a gente já estudou uma parte dela no 9º ano. A China, ela no final da primeira metade do século XIX, a China ela passou a sofrer uma grande interferência imperialista europeia, certo? Vocês viram assim, a gente trabalhou ano passado a questão lá a questão ali da guerra do ópio, das revoltas dos boxers, né, que a gente estava trabalhando, né? Então isso fez com que a China ela tivesse, né, que a China tivesse entrado no começo do século XX, apesar de ainda manter um sistema monárquico, ela ainda era uma monarquia fantoche, né, uma monarquia que não tinha muito poder sobre o seu território, né? Então, assim, uma das realizações, quando a gente fala do regime socialista que foi implantado na China, foi uma rápida industrialização do país, a quase erradicação do analfabetismo, mas também o governo do Mao Tse-tung, a gente vai ver aqui nessa aula, ele também se caracterizou por um profundo autoritarismo, né? Então, assim, ó, tem uma referência de filme sobre esse período no Mao Tse-tung, tem um filme chamado Balzac e a Costureirinha Chinesa, que é um filme de 2002. Eu não assisti ele, na verdade tem uma referência aqui no meu material, que é um filme dirigido por Dai Xijie, que narra uma história ambientada durante o período da ditadura de Mao Tse-tung, aonde conta a história de dois jovens que, com a Revolução Cultural, foram obrigados a passar por uma reeducação socialista, realizando trabalhos braçais numa aldeia chinesa. Nessa aldeia, eles tentam passar os seus conhecimentos aos camponeses, inclusive a uma costureira pela qual se apaixonam. E por meio dela, os dois jovens descobrem que outro garoto da aldeia esconde alguns livros proibidos em seu quarto, como o de Balzac, né, o escritor francês, Flaubert e outros autores ocidentais. Eles conseguem roubá-los e, a partir de então, a costureira passa a viver uma revolução pessoal. Então, eu não assisti esse filme, mas eu achei interessante aqui no caso. Bom, turma, o que acontece? Quando a gente fala da China, certo? A China, quando ela entra no século... Bom, a China, no começo do século XX, ela estava sendo dominada pela presença estrangeira. Uma informação que é importante de vocês entenderem é que, ao longo do século XIX, a China ela perdeu territórios para a Grã-Bretanha, ela perdeu territórios para o Japão, ela havia concedido vários privilégios alfandegários e comerciais a outras nações, e ela abriu os seus portos ao comércio europeu. Como que se deu isso, né? Então, ali, território para a Grã-Bretanha, eu estou falando de Hong Kong, né? Hong Kong, que depois da Guerra do Ópio, da Guerra do Ópio, que acabou passando para o controle britânico, esses territórios que o Japão tomou da China, a Península da Coreia, né? Vale lembrar então ali que a Coreia do Norte, Coreia do Sul, então ali a Península da Coreia, ela foi perdida pelos os chineses perderam ela para os japoneses, e quando fala em privilégios alfandegários e comerciais a outras nações, tudo isso é decorrente desses conflitos, das guerras do ópio, da revolta dos Boxer, da revolta dos Taiping, né, que é um outro conflito assim que os chineses, enfim, tentaram se rebelar contra as potências ocidentais e acabaram sendo massacrados. Tem um filme aí, acho que não vou lembrar o nome agora, acho que não vou lembrar o nome do filme agora, depois se eu lembrar pra vocês, ele é um filme, deixa eu ver, eu vou pesquisar aqui, ó, acho que é Império do...
Bale. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se vai aparecer aqui o nome do filme. Ele é Império do Sol, né? Na verdade, é um filme do Império do Sol. Ele, na verdade, ele é um filme de 1988, dirigido pelo Steven Spielberg, que, na verdade, ele fala sobre a invasão japonesa da China antes da Segunda Guerra Mundial. É uma sugestão que a gente fala. Eu já ia falar sobre ele, mas, enfim, apareceu aqui, né, o Império do Sol, que é um filme, é o primeiro filme que o Christian Bale participou. É o primeiro filme que o Christian Bale atuou lá em 1988, quando ele ainda era um piazote, assim, né, quando ele fez esse filme. Então, aqui tem as sugestões aqui sobre esse material. Bom, eu ia falar sobre ele mais adiante. Bem, o que acontece? Então, a China, essa situação toda, ela acabou propiciando essa série de revoltas no país, principalmente dos camponeses, que eram a maioria da população, que eram os mais explorados economicamente, e também de intelectuais e de burgueses nacionalistas. Esse ponto chegou ao cume em 1905, quando o médico Sun Yat-sen, que estava exilado no Japão, cria a Liga Revolucionária com o apoio de estudantes chineses nacionalistas e republicanos. Era o cara, então ele pretendia derrubar a dinastia Qing, que governava a China desde o século XVII, com o apoio de potências estrangeiras e proclamar, então, uma república no país. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, então, um pouco desse material aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui um material para mostrar para vocês. Eu vou interromper esse PDF. Na verdade, esse material que eu estou colocando aí para vocês agora, eu creio que eu já mandei ele para vocês, se eu não estou enganado, que esse material ele estava junto com o material sobre a Era Vargas. Então, eu acho que foi, né? Sim, professor. Então beleza, né? Então eu acho que eu não vou usar ele agora e eu vou mostrar aqui um outro material que eu tenho. Deixa eu começar aqui. Vamos separar aqui agora. Caramba, deixa eu só ver aqui então. Apresentação de slide. Então, aqui, né? A dinastia Qing, essa dinastia, então, ela estava fragilizada já há muito tempo, certo? Ela vinha sofrendo a influência de outros países na economia e na política local. Uma das rebeliões conhecidas, inclusive com o apoio imperial contra a subordinação ocidental, acabou sendo derrotado, que foi a chamada Revolta dos Boxers, né? Não é os cachorros, tá, gente? Isso aqui a gente já trabalhou isso lá atrás, tá? Espera um pouquinho aqui que eu me perdi um pouco aqui, deixa eu selecionar aqui o material correto. Mas aí, então, com a derrota na chinesa, manteve-se, então, a dominação estrangeira, se manteve a corrupção na corte da China, e aí, então, descontentes, esse grupo liderado pelo Sun Yat-sen, né, essa Liga Revolucionária, funda o chamado Partido Nacional do Povo, o Kuomintang, né, o Kuomintang, né, então, né, a referência esdrúxula. E aí, esse partido, então, em 1911, após uma série de rebeliões nas províncias chinesas, e a ação dessa liga derrubam a monarquia. Assim, gente, a China era governada por esse piazinho aí que vocês estão vendo, o Puyi que assumiu como imperador aos 2 anos e foi deposto em 1911 aos 5 anos. O Puyi, ele continuou vivendo até 1924 na Cidade Proibida, quando ele vai se refugiar na embaixada japonesa, depois ele vai ir para o Japão. Eu já tinha mostrado esse cara lá atrás, né? Na verdade depois ele cresceu e esse Puyi é aquele mesmo cara que depois, quando o Japão invade a Manchúria, esse cara ele vai acabar virando o rei fantoche do chamado território Manchukuo, né? Que era o território japonês na China, conforme eu já havia falado para vocês. Então esse piazinho aí, né, o Puyi, ele foi o último imperador chinês, e aí o Sun Yat-sen ele vai proclamar a república no país. Então o médico e político Sun Yat-sen, fundador do Kuomintang, que é considerado o pai da nação chinesa, e foi o primeiro presidente do país em 1912.
Claro que quando a gente fala do Sun Yat-sen, né, quando a gente fala aqui do Sun Yat-sen, ele foi eleito presidente, mas sem poderio militar suficiente para enfrentar os grupos da oposição ao norte, que estavam ligados à burguesia burocrática e às potências estrangeiras. O Sun Yat-sen ele acabou entregando o comando do país ao inimigo no ano seguinte. E aí a China, liderada por um cara chamado Yuan Shikai, ele impõe uma ditadura na China, apoiando a França e a Grã-Bretanha na Primeira Guerra Mundial, tentando restaurar um império, mas com a morte do Shikai, diversas regiões chinesas passam a disputar o poder. Na época, o Sun Yat-sen estava novamente exilado então no Japão, onde ele vai transformar a liga no Kuomintang, então aqui no caso, com base em 3 princípios: o nacionalismo, a democracia e o bem-estar do povo. O Kuomintang toma então a cidade de Cantão, que é a atual cidade de Guangzhou, e instaura na região a República no sul da China. E aí, nesse contexto, é fundado, então, no ano seguinte, né? Nesse contexto, então, é fundado no ano seguinte no país o Partido Comunista Chinês, formado, então, tendo como principal líder o Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, então, como a gente fala ali, né? Então, Mao Tse-tung funda o partido em 21, na verdade, sob, claro, né, a influência da Revolução Russa de 1917. Então, aí o que acontece, né, gente? Se forma o Kuomintang e quase no mesmo contexto ali da formação do Kuomintang vai se formar o Partido Comunista Chinês, tentando organizar os trabalhadores urbanos em sindicatos. Então, essa que é a origem aqui, então, do Partido Comunista na China. Então, o que acontece? Durante a década de 20, o Kuomintang e o Partido Comunista formaram uma aliança para reunificar a China sob um poder central. Mas logo depois começaram a surgir divergências, né? Entre os grupos. O Mao Tse-tung, então, defendia um tipo de modelo, né? O fortalecimento e a autonomia das regiões camponesas e operárias, enquanto os burgueses e nacionalistas propunham a subordinação desses movimentos ao Kuomintang. Ainda havia aqueles como Chiang Kai-shek, que é o cara que substituiu Sun Yat-sen, que defendia o fim da aliança nacionalista comunista e o esmagamento dos movimentos populares. Essas diferenças desencadearam uma série de conflitos entre os dois partidos e o fim da aliança no ano 1927. Então, aqui só para situar um pouco vocês, como a gente apareceu ali, a nova república não conseguiu se estabelecer em todo o país, grande área do território estava na mão desse grupo, então, dos chamados senhores da guerra, né, que acabavam exercendo uma grande influência em uma grande parcela da população. Bom, mas, como eu falei para vocês, num período determinado, então ali de 22 até 27, houve essa aliança entre o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês para justamente derrotar esse grupo aí, também conhecido pelo termo Senhores da Guerra. Mas, depois da vitória dessa aliança contra os senhores da guerra, as divergências, principalmente ideológicas, levaram esses dois grupos a uma guerra civil. Essa guerra civil ela vai durar, então, do ano de 1927 até o ano de 1949, né? E aí é claro que, se aproveitando dessa situação interna de guerra civil na China, o Japão vai se aproveitar disso e no ano 1931, então, vai invadir o nordeste da China, estabelecendo o país Manchuco, que nem eu falei para vocês, ou o estado da Manchúria. Então, o que acontece? Enquanto os comunistas preparavam ações de guerrilha para derrotar os japoneses, e distribuindo terras aos camponeses, o governo do Chiang Kai-shek ele mais se preocupava em centrar esforços para combater os comunistas. Claro que, e aí, justamente nesse contexto aí que aconteceu, vamos virar ali na página seguinte, né, na página 30, diante dos fracassos contra as investidas no Kuomintang, os comunistas chineses elaboram uma estratégia de resistência. Cercados então por essas tropas, o grupo liderado pelo Mao Tse-tung decide abandonar a região de Jiangxi para se dirigir no sul,
para se dirigir ao norte. Então, um fato que ocorreu entre 34 e 35, 10 mil quilômetros os caras percorreram em um ano, o episódio esse, 12 mil quilômetros, na verdade, conhecido como a Longa Marcha, onde 300 mil pessoas iniciaram a travessia, né, travando combates incessantes, e dos que começaram a marcha, dos 300 mil, apenas 30 mil chegaram no final disso. Né? Então, essa resistência aqui, uma boa parte dela acabou sendo massacrada. Mas o que aconteceu? A partir de 1937, e aqui está o ponto que é importante a gente falar, né? A partir de 1937, quando o Japão declara guerra formal à China, certo? Então ali a adesão à guerrilha comunista entra numa nova fase. O Japão, sem declaração de guerra formal, ocupa a costa oriental da China, e diante dessas hostilidades japonesas, o governo do Kuomintang e os comunistas decidem novamente se unir para combater o invasor, suspendendo as agressões recíprocas entre eles. Tá? E aí, nesse período, então, os ataques guerrilheiros organizados contra os japoneses ajudaram a fortalecer o orgulho nacional do povo chinês e a identificá-lo justamente com a luta dos comunistas. Né? Então, aqui no caso, houve então, assim, nessa guerra contra os japoneses, os comunistas acabaram tendo vantagem interna sobre os nacionalistas. Então, aqui, por exemplo, né, o episódio do ataque japonês a Xangai, né, que aparece naquele filme chamado As Flores do Oriente, é um filme bem conhecido, né, um filme de 2000 e pouco, sobre essa invasão japonesa nessa parte da China, né, mas com a rendição do Japão aos aliados no final da Segunda Guerra Mundial, se reinicia a guerra civil no país. Essa foto é bem interessante, turma. Essa foto aqui ela é bem interessante. Ó. Nessa foto, então, de um lado Mao Tse-tung e do outro Chiang Kai-shek, e entre eles o diplomata americano Patrick Hurley, né? Porque assim, ó, os Estados Unidos, depois que conseguiu derrotar o Japão na Segunda Guerra, eles tentaram fazer uma conciliação entre o grupo do Chiang Kai-shek e o grupo do Mao Tse-tung, mas as tentativas de negociação elas fracassaram e aí a Guerra Civil recomeçou, né? A Guerra Civil ela recomeçou. O governo do Chiang Kai-shek, contudo, não conseguiu deter as ofensivas da guerrilha comunista, apesar da ajuda que recebeu dos Estados Unidos, gurizada. Então ali tu pega entre 46 e 48, quase 2 milhões de combatentes nacionalistas foram mortos ou aprisionados. E aí, então, em janeiro de 49, os comunistas entraram em Pequim, e em outubro de 1949, dia 1º de outubro, então agora em outubro do ano passado, completou 70 anos, Mao Tse-tung proclama a República Popular da China. E aí, inclusive, introduzindo essa bandeira que vocês estão vendo, que é a bandeira da China até hoje. Então, aqui no caso, a China ela tem a República Popular da China com o Mao Tse-tung como dirigente supremo. Já o Chiang Kai-shek, o que ele faz? O Chiang Kai-shek ele vai juntar os seus soldados e seus funcionários e vai fugir para a ilha de Formosa, que é a ilha de Taiwan, onde ele instala a chamada República da China, recebendo apoio dos Estados Unidos. E é uma coisa que é interessante, né, gurizada? A gente fala que o Mao Tse-tung ele foi... que ele governou a China durante tanto tempo, o ditador, mas o Chiang Kai-shek ele também não era muito democrático, não. O Chiang Kai-shek também ele governou como ditador Taiwan, e ele governou, olha só que interessante, até morrer em 75, ou seja, ele governou, tipo assim, em 75 morreu o Chiang Kai-shek, e no ano seguinte, em 76, morreu o Mao Tse-tung. Os dois foram ditadores, porém, cada um puxando a brasa para o seu assado. A China, então, voltando aqui no primeiro momento, aliada à União Soviética, e Taiwan, ou China nacionalista, como vocês também podem, às vezes, aparecer, aliada aos Estados Unidos. E isso tudo, claro, dentro daquele contexto da Guerra Fria. Então, aqui, a gente tem essas características. E assim, ó, né, turma, até hoje, Taiwan
e China não se reconhecem como governos, né? Então, assim, tipo assim, o governo de Taiwan não reconhece o governo chinês e vice-versa, né? Então tem essas, né? Claro que se a China quisesse, eles mandavam os caras marchar ali sobre aquela ilha e fazer, né? Os chineses só não fazem porque eles, né, tem coisa mais interessante para fazer do que Taiwan. Taiwan hoje não é o. Bom, não dá nem para comparar Taiwan com a China, né, gurizada? Não tem nem como. Isso seria utópico demais até. Bom, então o que acontece? A China, a partir de 1949, então ela vai se reorganizar em cima desses moldes socialistas, né, contando com o apoio soviético e perseguindo brutalmente os contra-revolucionários. Em 1950, a China ela assina um tratado de amizade com a União Soviética e nesse mesmo ano, inclusive, os chineses ocupam o Tibete e o anexam como província. O Dalai Lama, então, o Dalai Lama que, assim, ó, gente, o Dalai Lama que eu estava vendo aqui um negócio, eu estava lendo esses dias um negócio sobre o Dalai Lama, né? Ele né? O Dalai Lama que ele tem aqui tem aqui umas histórias sobre sobre aqui, ó, no caso, né? Eu tava vendo aqui um negócio de um material que na verdade o Dalai Lama era um tirano que foi deposto pelo governo chinês, né? Então que foi o último representante do país, né? Então o Tibete hoje ele é incorporado, ele faz parte da China, né? Mas aqui quando a gente vai falar sobre Mao Tse Tung, né? Com essa carinha aqui bonitinha, a palestra que tá linda ali todo, né? Então inicialmente o Mao Tse Tung ele vai estatizar as grandes empresas, vai expropriar e distribuir terras aos camponeses, vai investir na industrialização com o apoio soviético, vai conceder às mulheres os mesmos direitos que os homens tinham. Então, assim, no primeiro momento, parece que vai fazer uma série de mudanças. Aqui, então, a gente vai ver, por exemplo, né, essa gravura que aparece, essa aliança entre a União Soviética e o Mao Tse-tung, então, a aliança Stalin e Mao Tse-tung, fundamental fundamental a aproximação para a consolidação do regime comunista na China. Mas o que aconteceu? Lá em 1960, a União Soviética ela vai suspender essa ajuda e por questões territoriais e principalmente ideológicas, acontece uma ruptura nas relações entre os dois países. E aí a China, ela praticamente se isola da União Soviética. Uma coisa que é interessante aqui, gurizada, o caso é que assim, ó, o Mao Tse-tung, ele governou até 76, certo? Mas em 1953, o Stalin morreu. E aí quem acabou substituindo o Mao Tse-tung, né, que acabou substituindo, aliás, o Stalin, foi o Khrushchev. E aí o Khrushchev, em 55, no Congresso do Partido Comunista Soviético, teria denunciado uma série de atrocidades atribuídas a Stalin, e aí isso desagradou o Mao Tse-tung, e aí as relações entre China e União Soviética começaram a se deteriorar, e aí em 1960 a China e a União Soviética rompem, né? Bom, quem que estava errado? Bom, não sei. A União Soviética não existe mais, né? A China está lá, daquele jeito deles. Mas enfim, né, não estou aqui para querer discutir esse ponto com vocês. Né? Então, o que acontece, né, gente? A China que vai apoiar, inclusive, a Coreia do Norte na Guerra da Coreia, aquela guerra ali, então, que aconteceu entre 1950 e 1953, que é um tema que eu vou trabalhar com vocês mais adiante. Né? Então, assim, ó, turma, a China, ela vai a China, ela vai, a partir de 1958, Mao Tse-tung vai lançar uma campanha chamada Grande Salto para a Frente, que pretendia levar a China a ser um país desenvolvido em 15 anos. Muito ousado esse projeto aqui, né? Na verdade, então, eles por esse programa, né, por esse grande salto, os camponeses foram obrigados a se reunir em gigantescas comunas agrícolas de até 20 mil pessoas cada uma, as chamadas comunas populares,
siderúrgicas improvisadas com tecnologias rudimentares foram instaladas por toda parte, mas o salto ele acabou levando a uma desorganização total da economia chinesa, o planejamento não foi bem feito, e isso levou à morte por fome de milhões de camponeses. Né? Então, isso o grande salto para frente, na verdade, ninguém explicou para os caras, né? Eu gosto de usar essa ironia, ninguém explicou que no final do salto ia ter ali, ia ter um buraco, né? Um precipício onde os caras acabaram pulando, né? Então, acabou acontecendo que acabou aqui no caso que acabou acontecendo esse lance aí do grande salto que acabou fracassando, né? No final das contas ali acabou fracassando aqui nesse ponto aqui do projeto inicial. E aí, para superar essa situação, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, né? A gente vai ver que a partir então de 1953 ocorre essa gradual ruptura entre a China e a União Soviética, né, após 53, e aí em 62 definitivamente que as relações entre China e União Soviética são cortadas e eles passam a rivalizar, inclusive por questões de fronteira entre as duas nações. Vocês sabem que até hoje a Rússia, a antiga União Soviética, ela faz fronteira com a China, bem tranquilo. E aí é o seguinte, né, gurizada, diante dessa desorganização econômica e grande insatisfação popular contra os privilégios a dirigentes do Partido Comunista Chinês, o Mao Tse-tung acabou lançando uma nova ofensiva, que foi lançada em maio de 1966, para eliminar os focos de oposição no país. Eles lançam esse projeto político-ideológico conhecido como Revolução Cultural, né, ou Grande Revolução Cultural Proletária, né? Que tinha então como objetivo combater as pessoas que discordavam da Revolução de 1949. Com essa grande revolução cultural, se aumentou a perseguição aos opositores do governo, muitos intelectuais foram presos, monumentos ligados à história antiga da China foram destruídos, numerosos livros considerados inadequados foram queimados, e ainda por cima a Revolução Cultural, ela promoveu o culto exacerbado à personalidade do líder chinês, principalmente entre os jovens, e principalmente através da publicação desse livro que vocês estão vendo ali, o livro conhecido como o Livro Vermelho, né? Então aqui o Livro Vermelho, que foi esse livro, né, como ficou conhecido no Ocidente, que era, na verdade, o debate novamente, né, sobre essa destruição dos monumentos. Isso começou nos Estados Unidos, e isso começou, na verdade, essa questão dos monumentos, né, Fábio? E isso, na verdade, está rolando muita discussão. Isso começou nos Estados Unidos, mas que também está hoje aparecendo em vários países do mundo. Lá na Bélgica, por exemplo, recentemente eles tiraram algumas estátuas do rei Leopoldo, né, aquele genocida lá do povo congolês. A gente vê na Inglaterra lá estátuas de antigos comerciantes, mercadores de escravos que foram jogadas no rio, né? Então tem isso, mas às vezes eu acho que essa coisa das estátuas às vezes está passando um pouco do ponto. Ontem eu estava lendo uma matéria sobre lá em Boston, né? Boston, que foi uma cidade muito importante na história do processo de independência dos Estados Unidos. Lá em Boston estava organizado um movimento, e eles acabaram tendo que tirar, por questão de segurança, uma estátua do Abraham Lincoln, tá? Só que assim, era uma estátua do Abraham Lincoln, onde ele está rompendo as correntes que prendem um escravo. Cara, se a gente for parar para analisar, essa não é negativo, cara, né? O Abraham Lincoln, mal ou bem, ele foi o cara que assinou a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Aí os caras queriam derrubar a estátua dele, então acho que isso já sai um pouco de propósito, né? Então, assim,
esse negócio de destruir monumentos, às vezes, né, tem alguns casos que é um pouco, é meio forçado, né? Se tu for pensar, por exemplo, né, aqui no Brasil, se a gente fosse analisar os bandeirantes, então, os bandeirantes não, né, a gente teria que derrubar todos os estátuas dos bandeirantes. Cara, é bem complexo essa discussão aqui, porque tem alguns casos aqui que são um pouco mais complexos. Por exemplo, aqui na Argentina, recentemente, acho que eu havia comentado com vocês no ano passado, na Argentina havia acontecido, por exemplo, de alguns personagens da história argentina terem sido apagados da memória, tipo como foi o caso do presidente Júlio Roca, né, que deixou de existir nas cédulas em nome de rua, enfim, isso dá, né? Mas no caso da China, aqui voltando, né, o livro vermelho, ele era um livro, então, com citações do presidente Mao Tse-tung. Eu nunca li esse livro, na verdade, nem sei se... deve ter aqui, por exemplo, deixa eu escrever aqui, agora pesquisar, livro vermelho, livro vermelho, se tem em PDF aqui, Mao Tse-tung, vamos ver Mao. Deve ter o livro vermelho aqui em PDF, com certeza. Mao Tse-tung, Docs do Google. Olha só, tem até numa página aqui do Passeio Direto, tem o livro do passeio, o livro vermelho. Vamos ver se aparece aqui. Não, tem para... Não. Não, tá ruim aqui. Livro, portal de periódicos. Nossa, a gente encontra aqui algumas citações sobre o livro vermelho aqui. Então, o livro vermelho do Yomango, né, o nome do livro. Né? Ele foi publicado pelo Mao Tse Tung, na verdade, em 64. Em 1964, Mao Tse Tung ele publicou esse livro, aonde ele continha eram citações dele a respeito da ideologia comunista chinesa, chamado maoísmo, né? Então, o maoísmo, que era a ideologia, era a versão do socialismo do Mao Tse-tung, né? Então, caracterizada por defender um governo lutando permanentemente contra o capitalismo. Chega a ser irônico a gente ver isso, né? Claro que o livro vermelho ele já não, né? Já não é mais, né? Não é mais uma referência, até porque hoje a China, a China pós Mao Tse Tung é muito diferente da China que o Mao Tse Tung ele havia concebido, né? O Mao Tse Tung, então esse livro que chegou a ser na época o segundo livro mais vendido do mundo, mas e convenhamos, né, gente? Qualquer livro que vá ser publicado na China, que vai, ainda mais nesse caso aqui, ele vai ser dos mais vendidos do mundo. Olha a quantidade de gente que tem na China hoje, ainda mais ali nesse caso aqui do Mao Tse Tung. E aqui, então, olha só, aqui tem aqui um pouco da propaganda, né? Um pouco da propaganda chinesa. Então, ali a mulher do Mao Tse Tung lendo o livro. A verdade, a mulher do Mao Tse Tung parece ele, né? E ali numa outra, essa foto é muito interessante, né? Mao Tse Tung visitando operários, propaganda oficial do governo, tipo assim, os caras ali no fundo, ó, dá lisada, senão ele vai pegar a gente, dá lisada, né? Sempre eu acho muito, os caras rindo ali, enfim. Mas o que acontece, turma? Só pra gente continuar aqui, deixa eu ver se aparece um pouco mais sobre o livro do Mao Tse Tung. Na verdade, cara, livro vermelho, vamos ver o que aparece aqui. Deve ter. Para falar a verdade, eu nunca consegui encontrar nunca tive acesso. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Citações de Mao Tse Tung, o livrinho vermelho. Vamos ver aqui, portal de periódicos, livro do Mao Tse Tung. Não sei, gente, não se tem algumas citações aqui. Deixa eu ver se não. Olha, tem um Google Docs aqui, deixa eu ver se aparece. Olha, enquanto eu estou falando com vocês, eu estou abrindo uns. Olha só, achei aqui, ó. Achei em PDF, ó. Tá aqui, ó. O livro vermelho entusiasmou milhões de pessoas na China e em outras partes do mundo. Tem aqui toda uma. Vamos ver. Tá abrindo aqui o arquivo, alguma viva alma colocou ele no Google Docs aqui, ó. Então ele começa capítulo 1, o Partido Comunista, capítulo 2, as classes e a luta de classes, capítulo 3, socialismo e comunismo, capítulo 4, a justa solução das contradições no seio do povo,
capítulo 5, Guerra e Paz, capítulo 6, o imperialismo e todos os reacionários são tigres de papel. Essa é uma frase bem interessante, né? O que o Mao Tse Tung falava, assim, que o imperialismo é um tigre de papel? Que na aparência, ele diz assim, todos os reacionários são tigres de papel. Na aparência, são terríveis, mas na realidade não são assim tão poderosos. Vendo a longo prazo, não são os reacionários, mas sim o povo quem é realmente poderoso. Ousar lutar e ousar vencer, a guerra popular, o exército popular, o papel do dirigente. Na verdade, esse livro todo, deixa eu ver quantas páginas ele tem aqui, ele não é grande. Não, os capítulos são bem piquititos, para falar a verdade. Deixa eu ver aqui quantos capítulos. Vou até colocar, deixa eu ver uma coisa aqui. Vou até baixar aqui para ver quantas páginas que ele vai ficar, só para a gente tirar essa dúvida, né? Mas é um livro bem pequeno, tá, gente? São pequenas citações que o Mao Tse Tung... Aqui, ó. 25 páginas, né? Então, um livro bem pequeno, assim, que o pessoal, né, que o pessoal tinha acesso, né? Então era distribuído em massa, então por isso que ele conseguiu atingir esse alcance tão grande. Bom, o que a gente tem aqui, ó, turma? Seguindo no material de vocês, a crise econômica e política gerada pelas medidas do Mao Tse-tung se estenderam até mesmo depois de sua morte em 1976 e acabou resultando na ascensão do Deng Xiaoping, em 1978. Então, aqui para continuar mostrando para vocês, parte dos jovens que apoiou Mao Tse-tung, isso não está no material de vocês, na defesa dos ideários maoístas, formou a chamada Guarda Vermelha, que se espalhou pelo país, divulgando o livro vermelho e eliminando a oposição. Isso acabou levando à perda do controle do processo pelo Mao Tse-tung, e ele acabou tendo que recorrer ao Exército Popular de Libertação para desarmar a Guarda Vermelha, porque assim, ó, o negócio acabou se radicalizando demais, né? Assim, ó, tem alguns relatos, depois eu vou encontrar esses relatos que eu vou mostrar para vocês, que o Mao Tse Tung, que esses jovens, cara, assim, ó, o negócio radicalizou de um jeito que ele acabou tendo que apelar para desarmar esse grupo. Mas o que acontece, né, gente? A partir de 1971 começou uma aproximação do Mao Tse-tung com o Ocidente. Bom, em 1972 ele recebeu o Richard Nixon, também preocupado com a questão ali da guerra do Vietnã, que ainda estava rolando ali na fronteira com a China. Tá? Com a aproximação entre as potências, o governo comunista chinês foi reconhecido pela ONU em 1971, começou a fazer parte do Conselho de Segurança, né, e hoje a China é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, e em 1976 o Mao Tse-tung morreu. Né? Em 1976 o Mao Tse-tung morreu. Hoje ele se encontra sepultado nesse grande mausoléu aí, que fica bem em frente à Praça da Paz Celestial, né? Ele está, inclusive, exposto ali o corpo dele, né? Nunca me esqueço de um episódio dos Simpsons, né? Que eu não sei se alguns de vocês assistiram, né? Um episódio que os Simpsons vão para a China para adotar uma criança para a irmã da Marge, né? E aí vai o Homer lá do lado do túmulo do Mao Tse-tung. Que bonitinho, parece um anjinho dormindo. Nem parece que matou 20 milhões de pessoas. Uma coisa mais ou menos assim, né? Que ele fala nessa cena. Pesquise, se vocês conseguirem encontrar esse episódio dos Simpsons na China, vocês vão entender aqui, né? Então, o Mao Tse-tung morreu e está sepultado lá, e depois da sua morte, a China chega à liderança do país o Deng Xiaoping, né? O Deng Xiaoping que governou a China até 1992, e é justamente no período do Deng, né? Justamente no período Deng Xiaoping, que o pragmatismo dirigente lança as bases da política de desenvolvimento capitalista que vem permitindo na China obter altos índices de crescimento econômico, mas o controle permanece forte nas esferas econômica, social e política. Episódios como o massacre de estudantes da Praça Celestial, que hoje eu andei lendo esses dias uns negócios sobre esse episódio,
E tem muita coisa ali que não bate muito, assim, ó. Tem uma outra versão sobre esse episódio aí que eu andei lendo, assim, eu preciso dar mais uma lida para confirmar, mas tem, assim, mas tem, inclusive, uma informação ali sobre influência de gente do governo dos Estados Unidos nesses protestos aí de 1989, inclusive que na verdade o ataque ao exército ali foi feito pelos manifestantes, enfim, algumas coisas que aparecem aqui nesse processo. Os episódios como esse, os recentes bloqueios do acesso à internet, a fontes de informação não governamentais, mostram que a China está muito longe de ser uma democracia. Está longe de ser uma democracia dos moldes ocidentais, né? Mas, enfim, está longe de ser aquilo que o Ocidente considera como uma democracia. Porque, né, gente, vocês sabem que aqui no Ocidente, volta e meia, os países, né, as potências ocidentais, volta e meia, sem escrúpulo nenhum, elas apoiam regimes autoritários. Então, isso, para mim, é balela, né? Mas, assim, ó, gente, no período do Deng Xiaoping é que começa a ser adotada a chamada política das 4 grandes modernizações. Eu acho que em geografia vocês estudam essa sobre as grandes modernizações. Acho que em geografia vocês estudam um pouco mais isso. Aqui a gente tem, então, em 1979, o Deng Xiaoping visita os Estados Unidos, né? Então isso é uma coisa interessante, e a China começa a mostrar interesse numa sólida parceria comercial. Ali do lado vocês têm aquela propaganda da Coca-Cola, né, durante as Olimpíadas de Pequim 2008, então ali o Mao Tse Tung segurando uma garrafa de Coca-Cola, né, e ali, ó, Red Around the World, né, então ali, né, nunca me esqueço de uma canção, né, todo mundo já tomou a Coca-Cola e a Coca-Cola já tomou conta da China, né, então, como diz aquela canção do Engenheiros do Havaí, aquela música chamada Crônica, né, então, e aí, né, esse modelo iniciado pelo Deng Xiaoping das 4 grandes modernizações, aqui então que aparece, né, esse lance que alguns de vocês acho que estudaram em geografia das chamadas zonas econômicas especiais, né, então ali que acho que vocês devem ter, se não viram, vão ver isso em geografia, né, e aí o caso mais destacado dessas zonas econômicas especiais, que é a cidade de Xangai, né, a cidade de Xangai, que é atualmente o maior centro comercial e financeiro da China continental. E as empresas estatais da China, PetroChina, ICBC, todas essas outras empresas que ali aparecem. Mas, mesmo assim, com essa abertura econômica, o sistema político chinês ele segue fechado com base no Partido Único, o Partido Comunista Chinês, que tem, né, como grande característica, né, então ali democracia, ordem e liberdade, então é esse ponto, né, então se eles não apoiam, ditaduras sanguinárias e violentas, né, então é mais ou menos isso que o Fábio colocou ali. E a China que tem apesar, né, tem o grande salão do povo, que é o poder unicameral, que é composto por quase 3.000 deputados, né. Bom, a China ela tem 6 vezes mais população que o Brasil, então o Brasil tem 500 deputados, 513 deputados, na China tem 6 vezes mais quase, né, então porque tem 6 vezes mais população, então tá meio proporcional aqui no caso, né. E aqui tá aquele episódio, não, que eu falei para vocês, né, do episódio das manifestações na Praça da Paz Celestial, que vocês conhecem, tá? Então assim, ó, turma, por hoje, essa parte aqui da China é isso aqui, tá, gente? Essa parte ontem sobre a guerra, sobre a Revolução Chinesa, sobre todo o caso chinês após essa guerra, a conjuntura desse conflito. E hoje nós vamos trabalhar, então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com outro conflito ali no Extremo Oriente, um dos conflitos na Guerra Fria, ele está na página 31, então, do material de vocês, que foi a Guerra da Coreia. Então, uma informação aqui que ela é bastante pertinente, deixa eu ver porque não abre aqui o arquivo. A Coreia, então, a península coreana, ela havia sido anexada, então, pelos japoneses em 1910, né? Então, após a guerra sino-japonesa, onde China e Japão entraram em conflito, e
ela foi ocupada, então, pelo Japão até o final da Segunda Guerra Mundial, quando ela foi libertada pelas forças aliadas. E aqui, no caso, quando a gente fala em forças aliadas, a gente está falando do caso de Estados Unidos e União Soviética, né? Vale lembrar que, conforme eu havia comentado com vocês quando nós estávamos trabalhando a parte da Segunda Guerra Mundial, aparecia lá uma referência que, quando a guerra acabou na Europa, os soviéticos avançaram em direção ao leste, né, no caso ao Extremo Oriente, e eles avançaram sobre o território chinês ocupado pelo Japão, o território da Manchúria, e depois disso, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos eles estavam avançando sobre os territórios do arquipélago japonês e sobre as várias ilhas que os japoneses ocupavam no Pacífico, e então, depois disso, a Coreia acabou sendo dividida entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, esse é o ponto aqui esse é o ponto crucial aqui que a gente vai entrar hoje. Então, deixa eu só fechar aqui esse material, deixa eu abrir essas imagens aqui para vocês, para a gente compartilhar nesse material de hoje. Então, a Coreia ela vai ter essa divisão feita entre os dois países, e colocando como marco divisor. Então coloca ali como marco divisor, vamos ver se vai abrir aqui, na verdade vai colocar então uma divisão, né, uma divisão pós Segunda Guerra Mundial, que foi o paralelo 38 Norte, né? Então esse paralelo 38 Norte dividindo o norte e o sul da Península Coreana e formando então esses dois estados independentes e ideologicamente opostos, que foi o caso aqui que aconteceu na Coreia. Então a Coreia do Sul dominada sob o domínio dos Estados Unidos e a Coreia do Norte dominada sob a tutela, né, então, dá pra dizer, da União Soviética, certo? Mas o que aconteceu, tá, turma? Então, em 1948, em 45, houve a ocupação pelos aliados, no caso, Estados Unidos e União Soviética, e aí em 48 foi oficializado essa divisão. Mas, o que vai acontecer aqui, ó, né, quando a gente fala da Coreia, né, gente? A Coreia, tem alguns pontos que são interessantes sobre esse conflito, a questão dos interesses políticos, ideológicos, econômicos e estratégicos de Estados Unidos, União Soviética, mas também da China, né? Vale lembrar que um ano antes da Guerra da Coreia, o Mao Tse-tung ele havia derrotado Chiang Kai-shek na Guerra Civil e iniciado o processo de implementação do socialismo na China, né? Então também tem esse ponto aí como fator para nós entendermos desse conflito. E aí também, claro, um outro ponto ali, a posição da Península Coreana em relação ao Mar do Japão. A Península da Coreia ela é mais próxima do Japão, então também tem um ponto aqui. Tem alguns pontos interessantes aqui desse conflito, os japoneses apoiando logisticamente as tropas internacionais da ONU e os australianos também participando dessa guerra, né? Então aqui, em junho de 1950, no contexto das divergências políticas e ideológicas que marcavam a Guerra Fria, o exército norte-coreano, numa tentativa de unificar o país, invade a Coreia do Sul. E aí, dessa forma, vai se iniciar a Guerra da Coreia. Essa guerra, então, ela vai durar até 1953, então ele é um ponto. Essa guerra ela vai durar 3 anos, né? Praticamente. Então, essa guerra, a Guerra da Coreia, ela. Deixa eu ver o que aparece aqui no. Só fechar aqui, abrir aqui nesse material, tá? Pegar aqui a apostila de vocês. E aí, o que aconteceu nesse caso, gente? Vamos só abrir aqui. Vamos colocar aqui de volta, isso aqui está meio, né, no caso, eu posso mandar aqui no caso, né, Coreia do Norte, Coreia do Sul, a Coreia as Coreias que tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul, elas eram governadas, né, por líderes, né, ditadores, né, no caso, a Coreia do Norte, ela
a Coreia do Norte ela estava sendo governada pelo Kim Il-sung, né, o Kim Il-sung, que ele havia, né, uma informação aqui que ela é importante também de entender, na verdade, o Kim Il-sung, ele foi um dos caras que ele havia lutado pela independência do país, ele era um guerrilheiro que havia participado das lutas lutando contra a ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial, então ele também tem essa característica, por isso que ele é tão lembrado lá na Coreia do Norte, não é só pela construção da identidade lá, né, da propaganda do regime norte-coreano, mas isso é também porque ele era uma espécie de herói nacional dentro da península da Coreia, o Kim Il-sung. Então, é claro que, como eu disse para vocês, ele então se aproveitando, vamos passar aqui adiante, deixa eu colocar aqui para adiante, certo? E aí, então, aqui no caso fala, né, dos acordos entre Estados Unidos e União Soviética para dividir essa parte que já falamos, e aí tem um ponto que é o seguinte, turma, né, com a invasão do norte, com a invasão do sul pelo norte, para o norte tentar reunificar o país, numa sessão extraordinária da ONU, onde os Estados Unidos, se aproveitando da ausência do embaixador russo que boicotava a reunião, a ONU reprova a invasão, né, e, influenciada pelos Estados Unidos, ela autoriza uma força internacional para atuar na região e para expulsar os invasores, né, no caso os norte-coreanos. Então ali fala-se pela intervenção no conflito com o envio de tropas da região, e aí em setembro de 50, né, as unidades militares da ONU, formadas basicamente por tropas dos Estados Unidos e dos seus aliados, inclusive até a participação de brasileiros na Guerra da Coreia, fazendo parte dessas forças da ONU, isso é uma informação aqui que ela é importante, eles chegaram na região, ocuparam rapidamente a Coreia do Norte, chegando até perto da fronteira com a China, que também acabou entrando no conflito em apoio aos norte-coreanos. Então essa guerra ela acabou não sendo só uma guerra entre as Coreias, com o apoio logístico da China, com o apoio da União Soviética e Estados Unidos. Ela também acabou envolvendo a China, né? No caso ali, a China, porque, como eu disse para vocês, a China recém adotando o sistema socialista, os Estados Unidos eles não queriam ter esse aumento de influência no caso, né? Então a China ela acabou entrando na guerra a favor da Coreia do Norte. E aí a guerra ela seguiu, certo? A guerra ela seguiu mais um tanto. Diz aqui, por exemplo, no livro de vocês, que em junho de 53, após mais de 2 anos de combate, houve a assinatura de um armistício, o armistício de Panmunjom, redefinindo as fronteiras entre os dois estados coreanos, deixando-os muito próximos das divisões estabelecidas em 1938. Mas assim, ó, turma, uma situação que não está no material de vocês, uma coisa que não está explicada direito ali no material de vocês, é que, por exemplo, né, vale lembrar que em 1945 os Estados Unidos haviam jogado 2 bombas atômicas no Japão. Né? Isso é sabido, isso é bem fato, mas durante a Guerra da Coreia, o general MacArthur, que era o cara que comandava as tropas da ONU, as tropas lideradas pelos Estados Unidos na Guerra da Coreia, ele chegou a defender o uso da bomba atômica contra a Coreia do Norte e a China. Mas aí o pessoal, né, decidiu, não, peraí, velho, né, não tá esquecendo do estrago que foi a bomba atômica ali, tu não tá pensando nas consequências de um ataque atômico, e que se você fosse jogar uma bomba atômica na Coreia, ela não causaria o mesmo estrago do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki por causa da geografia da Península Coreana. E aí então o general MacArthur ele acabou sendo retirado da guerra, né, para evitar. Então ali nesse mapa vocês conseguem perceber agora a divisão, depois no caso primeiro, aqui no caso, olha só nos mapas,
você tem o norte ocupando o sul, depois o sul ocupando quase todo o norte, depois tem um contra-ataque, e aí, em 1953, há esse acordo, então, voltando às antigas fronteiras lá de 1948, né? Então, ali, no caso, essa guerra aqui, por exemplo, ela foi assinado esse armistício, então, lá em Pumanjong, uma aldeia neutra, certo? Que pôs fim às atividades bélicas, mas que não definiu a situação como acordo final, né? Então, ali ficou permanecido o acordo de 1945 entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, ali fala-se, né, isso vocês têm ali no material de vocês, de 3,5 milhões a 4 milhões de pessoas que teriam morrido no conflito. Só que muitas vezes o que nos chega aqui, morreu gente parelha dos dois lados. Não, gente, não morreu, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco desses gráficos aqui, ó, tá? Olha só, por esse gráfico aqui, ó, a gente tem prejuízos humanos na guerra. Os Estados Unidos perderam 33 mil soldados, a Coreia do Sul perdeu 70 mil soldados, outras nações, né, que as forças da ONU, menos de 5 mil, e a Coreia do Norte perdeu 1.600.000. Então, ali, prejuízo, e fora os prejuízos humanos, né? A Coreia do Norte ela perdeu muito mais gente do que a Coreia do Sul, né? Então, achar que ela foi uma guerra parelha, não foi uma guerra parelha, tá, gente? A guerra da Coreia ela não foi nada parelha. Tem uma informação aqui que ela acaba não aparecendo aqui também, assim como muita informação não acontece, é que os Estados Unidos, durante a Guerra da Coreia, eles empreenderam o chamado bombardeamento de tapete contra a capital Pyongyang, né? Para vocês terem uma ideia do gráfico, Pyongyang, né? É um meio ruim de pronunciar. Ela tinha na época, na verdade, a Coreia do Norte ela foi atingida por mais de 600 mil bombas, sendo que mais de 400 mil, ou seja, mais de 70% das bombas lançadas pelos Estados Unidos e os aliados seus na Guerra da Coreia foram sobre a capital Pyongyang. Para vocês terem uma ideia, 420 mil bombas. Na época, a população de Pyongyang ela era na faixa dos 400 mil habitantes. Então, olha só, gente, era mais de uma bomba por habitante jogado na cidade. Turma, tem algumas informações que elas acabam não chegando aqui para vocês. E o bombardeio, ele não apenas reduziu o país a cinzas e destruiu muitas terras agrícolas, mas também erradicou cerca de 1/5 da população da Coreia do Norte na época. Gente, tem algumas coisas aí que, a gente, claro, né, as notícias que a gente acessa quando fala de Coreia do Norte, ela sempre, o cara, né, tem uma série de informações ali sobre essa situação, né? Bom, o que aconteceu, então, depois da guerra, né, gente? O que aconteceu depois da guerra? A Coreia do Norte, ela se tornou dependente da União Soviética, fato, né, tranquilo, para o fornecimento de produtos industrializados e de armamentos, e o desenvolvimento de uma política militarista e armamentista, com um polêmico programa nuclear, programa esse que ainda hoje ele está tecnicamente em funcionamento. Ele promoveu a concentração de recursos no setor bélico e teria, né, consequentemente, reduzido drasticamente os investimentos na agricultura e na indústria de bens de consumo, né? Então, claro que há essas informações, mas assim, eu andei consultando alguns materiais aqui que esses dados, algumas informações assim, elas são meio, né, pode ser contestáveis, assim, para um ponto de vista de estatística. O que a gente tem aqui, então, ainda hoje o programa nuclear norte-coreano, ele vem causando tensões diplomáticas? Vem, com certeza ele vem tomando... e o custo da guerra para os cofres americanos na época, 18 bilhões de dólares, o que é uma baita de uma baita diferença, né, gente? Então, aqui...
A gente vai falar, por exemplo, que em 2003 a Coreia do Norte ela retirou sua assinatura do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o que lhe custou sanções econômicas e comerciais aprovadas pela ONU. Então, a Coreia ela vem sofrendo essas restrições? Vem, né? Vem sim. Em outubro de 2006, o governo norte-coreano ele anunciou então o primeiro teste nuclear do país, então isso acabou gerando uma tensão bem grande lá na época, eu lembro disso, e mesmo assim, mesmo com o aumento das sanções, eles continuam anunciando investimentos no programa nuclear. E a Coreia do Sul, por sua vez, diz ali, ó, reconstruída com o apoio econômico dos Estados Unidos, a Coreia do Sul, que também durante um bom tempo desse meio tempo, do final da guerra até mais ou menos os anos 80, a Coreia foi uma ditadura militar também, gurizada, né? A Coreia do Sul, ela não era um modelo de democracia ocidental, não, né? Então ali, vocês viram que o líder da Coreia do Sul, ele ainda ficou até os anos 60 e depois a Coreia do Sul teve um outro ditador, né? Aliás, inclusive, hoje quando a gente pensa em Coreia do Sul, a gente pensa em algumas marcas, né? Hyundai, Samsung, marcas desse tipo, assim, marcas da Coreia do Sul, essas marcas, né, essas marcas oriundas da Coreia do Sul, essas empresas, elas chegavam ao ponto de que para elas existirem, elas precisavam de autorização do ditador sul-coreano. Né? E aqui, sim, gente, a Coreia do Sul ela também teve ditadura, sim, não é isso que eu estou falando. E claro que os investimentos dos Estados Unidos na região, é claro que o apoio dos Estados... Então, ali, ó, a Coreia do Sul sobreviveu a governos ditatoriais e corruptos e apoiados pelos Estados Unidos, né? Não dá para negar, porque os Estados Unidos, você sabe, né, que eles, né, volta e meia, como nós estávamos falando ontem, eles apoiam várias ditaduras que lhe convêm, tá? Até se tornar um dos mais dinâmicos tigres asiáticos. E atualmente, por causa da ameaça do programa nuclear da Coreia do Norte, o governo do Sul tem ampliado seus esforços militares, contando com a participação dos Estados Unidos. Né? Então, isso aparece ali, com certeza, esses dados ali do apoio dos Estados Unidos ao governo sul-coreano. Isso é tranquilo de falar. Bom, aqui no material de vocês diz que a parte sobre coexistência quase pacífica. Bom, a trégua entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ela reaproximou Estados Unidos e União Soviética. Além disso, a morte de Stalin e a eleição de um novo presidente nos Estados Unidos em 53 pareciam ter encerrado uma fase crítica entre as duas potências. O Khrushchev e o Eisenhower, eles a partir daquele momento, eles iniciaram uma fase de relações entre os dois países, conhecida como coexistência pacífica. Acredito que em geografia talvez fale um pouco sobre isso, mas a coexistência pacífica, ela consistiu em soluções para evitar uma possível terceira guerra mundial, que naquele momento seria uma guerra atômica, né, gurizada? Porque lá em 1953 a União Soviética ela já havia desenvolvido suas armas nucleares, né? Então havia um temor bem grande aqui nesse caso. E aí, então, os soviéticos eles tomaram a iniciativa ao apresentar programas educativos e sistemáticos a respeito dos efeitos nocivos de uma possível guerra nuclear. Então, eles tiveram esse ponto aí, sim. E aí, em 63, as duas potências assinaram o primeiro acordo limitando as pesquisas nucleares e iniciaram um longo processo de distensão da guerra. Mas, nos anos seguintes, essa coexistência seria submetida a outra prova, né, bem grande, que foi a Guerra do Vietnã, que provocou sérios traumas na sociedade estadunidense. Né? Então, no caso, voltando aqui ao assunto da Guerra da Coreia, né, então aqui a gente tem uma imagem meio atual da cidade de Seul, né, e aqui a gente tem uma vista atual da capital da Coreia do Norte, a famosa, então, a Pyongyang, né? Então, aqui no caso, a gente fala. Eu estava dando uma olhada aqui sobre existem algumas discussões em cima do modelo norte-coreano, né? Tem assim, ó, na verdade, tem muita
Ontem, por exemplo, tinha uma... alguns de vocês devem ter lido lá, que ontem, segundo a mídia ocidental, era proibido sorrir ontem, né, na Coreia do Norte, né, porque, na verdade, dia 8 de julho foi o dia que morreu o Kim Il-sung, né, o fundador da Coreia do Norte, né, então, por uma questão de respeito à memória do cara, tecnicamente é proibido sorrir. Não tem nenhuma lei dizendo isso, gurizada. Dia 8 é um dia de respeitar a memória do fundador da Coreia, né, que é o Kim Il-sung, certo? Então é por isso que eles, né, buscam esse ponto aí de não dar risada, né, como um respeito. Tem assim, ó, né, a Coreia do Norte, gente, umas informações aqui bem, a Coreia do Norte, ela aboliu o imposto de renda direto dos seus cidadãos desde 1974. A Coreia do Sul não paga imposto, gurizada, né, assim, tu fala isso para uns caras, né, que a questão de imposto, assim, a Coreia do Norte não paga imposto, os cidadãos não pagam imposto, né, os caras dizem lá que não pagam imposto, e fica, como assim? Tem aqui algumas informações aqui que aparece, né? Diz aqui que a expectativa no norte nos anos 50 era de 35 anos e hoje é na faixa dos 72 anos, né? Então, assim, algumas informações aqui sobre esse caso. Deixa eu ver se aparece aqui mais algo sobre isso. E aqui tem um território, não sei se ainda funciona, né? A região industrial de Kaesong, que é um empreendimento sul-coreano no território da Coreia do Norte. Não ouvi mais informações sobre isso. Não sei se vocês chegaram a ouvir sobre esse empreendimento sul-coreano no território do Norte em geografia, porque normalmente essa parte aí sobre industrialização é uma parte que vocês costumam ver em geografia, tá? Não é uma parte assim que a gente vê muito, tá? Então, assim, ó, turma, dessa parte aqui da Guerra da Coreia é um pouco isso, tá? A gente não tem muito mais do que falar. Na verdade, até tem, assim, ó, certo? Eu comecei sabe que o tema, por exemplo, o tema norte-coreano, ele é um tema que ele gera bastante dúvidas, para falar a verdade, sobre como que realmente é lá, o que realmente acontece, como que funciona. Até existem alguns centros de estudos que tentam, né, compreender como que funciona a política norte-coreana, a chamada política Songun, como eles chamam, né? Né? Então tem aqui, inclusive tem algumas páginas que vocês podem até pesquisar depois, isso é bem tranquilo aqui, se alguém precisar de alguma sugestão aqui. Eu não cheguei a ler, mas tem muita coisa aí que dá para vocês terem acesso, tá? E aqui, ó, turma, claro que eu não vou conseguir trabalhar tudo hoje aqui desse outro conflito que também aconteceu ali perto da Coreia, que foi a chamada Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, ela também está dentro desses conflitos da Guerra Fria. A Guerra do Vietnã, que diz ali, né, no final da página 31, traumas na sociedade estadunidense. A Guerra do Vietnã, vamos falar a verdade, ela gerou trauma na sociedade estadunidense porque eles perderam a guerra, né? Aí, Vietnã, perdemos, não queremos falar no assunto, né? É claro que eles não vão querer falar no assunto, eles perderam a guerra, né? Os Estados Unidos eles não costumam historicamente perder guerras, né? E aí de repente tu fala de uma derrota lá, eles não querem nem falar no assunto, né? Mas assim, né? O trauma é esse, porque eles perderam a guerra, eles achavam que ia ser fácil derrotar né, como aqui no Ocidente são chamados os asiáticos, né? Que ia chegar lá e matar os amarelos, né? Como eles costumam chamar os asiáticos, mas depois de tudo o que aconteceu, né, os vietnamitas lá, os miudinhos, foram ali e conseguiram derrotar a interferência dos Estados Unidos no conflito. Na verdade, né, gurizada, o Vietnã, ele é um território que ele está ali numa região da Indochina, né, que é uma região que ela foi ocupada pelos franceses no século XIX, certo? Então, ali, na segunda metade do século XIX, a França ocupou aquela região
que equivale ao Vietnã atual, o Laos e o Camboja, né? Então aqui acaba acontecendo esse ponto. Bom, lá em 1939, o dirigente comunista Ho Chi Minh, ele vai criar então esse Viet Minh para lutar contra o colonialismo francês, mas em 1940 os japoneses ocupam a região, certo? Então ali a partir de 1940, com a guerra rolando na Europa, e em 1940 contando com o fato de que a Alemanha havia ocupado a França, os japoneses se aproveitam, né, já que os japoneses e os alemães eles estavam aliados no chamado eixo, os japoneses se aproveitam disso para ocupar a Indochina francesa. E aí, então, para resistir a essa escalada toda, eu até tenho um material aqui sobre a Guerra do Vietnã, tá, gente? Eu não sei se... bom, tenho só... não vai dar muito tempo de eu mostrar para vocês, porque é até às 8h15, mas o Vietnã, a Indochina, então, ela foi ocupada no caso, o Ho Chi Minh, o Ho Chi Minh aqui, no caso que nós estamos falando, ele vai criar o Viet Minh na década de 30, né? Então ali, na verdade, ele vai formar o Viet Minh em 41, né? Durante a ocupação japonesa. Mas o Partido Comunista Vietnamita, só para situar vocês no tempo, ele já existia desde 1930. Então é um ponto aqui que é de se considerar aqui, tá? Então aqui falando, né? E no ano seguinte, os japoneses ocuparam a região e aí o Viet Minh vai organizar guerrilhas contra o invasor, certo? Aí no final da Segunda Guerra Mundial, com o Japão derrotado, a França e o Viet Minh lutaram pelo controle na região. Então, aqui na verdade, assim, ó, no final da guerra, os franceses tentaram recolonizar a antiga colônia, mas houve uma guerra, né? Então a chamada Guerra da Indochina, ela começou em 1946 e ela foi encerrada em 1954, com a derrota dos franceses. E tem um episódio aqui, ó, né? E a batalha mais importante aqui dessa guerra da Indochina é a chamada Batalha de Dien Bien Phu. Eu vou até escrever aqui para vocês no chat o nome Inclusive tem um filme sobre essa batalha, Dien Bien Phu. Né? Os nomes ali da Ásia são todos, né, são bem anasalados. Dien Bien Phu. Então isso é uma característica ali dos povos do Extremo Oriente, né? Esse idioma mais anasalado, né? O mandarim, o coreano, o vietnamita são idiomas bem anasalados aqui. Então, após essa derrota na Batalha de Dien Bien Phu, né? Em 1954 é assinado um acordo em Genebra, aonde é imposto a retirada das tropas francesas da região e a divisão dessa região em 4 áreas: a área do Laos, a área do Camboja e uma divisão no Vietnã, né? Então ali o Vietnã do Norte, comandado pelo comunista Ho Chi Minh, e o Sul, uma monarquia independente, chefiada por um cara chamado Bao Dai, né, ou Bao Dai, uma coisa assim, tá? Bom, o que vai acontecer, gurizada? O que vai acontecer? Esse, no caso, o Bao Dai, ele, na verdade, deixa eu só me situar aqui um pouco, onde é que está o nome desse vivente aqui agora, Aldai. Ele não aparece muita informação aqui sobre ele. Na verdade, né, gente, o Vietnã, ele no princípio, ele vai se tornar, o Vietnã, ele vai ter esse rei, certo? Mas no caso, o Vietnã como uma monarquia parlamentar. Na verdade, quem governava o Vietnã era o primeiro-ministro. O primeiro-ministro do Sul era o Ngo Dinh Diem, né? Primeiro-ministro, que era ele mesmo quem de fato comandava o país. Esse rei aí, o Bao Dai, ele não tem muita
não tem muita coisa, porque assim, no caso, o Vietnã, na verdade, o Ngo Dinh Diem, ele vai depor, né? Ele vai depor o imperador, o Bao Dai, e aí vai acontecer, né, que ele vai acabar se tornando presidente. Essa é uma informação aqui que eu acabei não falando para vocês. Então, o Vietnã teve rei durante um ano só, um ano e pouquinho. Daí o rei ele foi deposto e o primeiro-ministro acabou se tornando presidente do Vietnã, o Ngo Dinh Diem. E aí é o seguinte, né, gurizada, só que o Ngo Dinh Diem, ele vai se destacar, ele vai criar um governo ditatorial, anticomunista, marcado pela perseguição política, religiosa, nepotismo e corrupção, certo? Então, assim, ó, qual que é o lance aqui do Ngo Dinh Diem? Ele era um cara que ele havia sido convertido ao catolicismo por missionários, ele governou por 8 anos o Vietnã com poderes ditatoriais e ele nomeou e 2 dos seus irmãos controlavam 2 áreas do imperador do país com exércitos particulares, traduzindo milícias, né? E um outro irmão seu foi designado embaixador dos Estados Unidos, qualquer semelhança é mera coincidência, e outro foi arcebispo da antiga capital imperial do Vietnã, a cidade de Hue. Sim, o nome da cidade era esse que eu coloquei ali no chat agora. Sim, existe no Vietnã uma cidade com esse nome, tá? Não é zoeira aqui da minha parte, tá? Bom, e a Coreia do Norte, ela vinha sendo, né, desde o princípio, ela vinha sendo liderada pelo Ho Chi Minh, né, o Ho Chi Minh que governou até 1969, quando ele morreu bem velhinho, né, no caso. Ele morre em 69, durante a Guerra do Vietnã, mas a guerra ainda vai continuar. Sobre a guerra em si, isso eu não vou ter tempo de trabalhar com vocês hoje, eu vou trabalhar isso na semana que vem, essa parte da Guerra do Vietnã, porque o tempo aqui